viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o Luiz Felipe e eu curtia muito a época que eu voltava da escola e ia assistir Nickelodeon e assistia Manual de Sobrevivência Escolar do Ned e Drake e Josh. Ô, época boa. Eu sou o André Castilho e curtia muito a revista Herói, principalmente uma vez que eu fui pra praia e peguei o guia das séries X-Files. Nossa, eu não entendi uma palavra que o André Castilho falou. E eu sou o James Paris e eu curtia muito a época do 64, que eu ia alugar jogos numa garagem duvidosa. Todo jogo era bom, não tinha DLC, mas eu queria, na real, sentir falta de uma época do fliperama, que eu não peguei muito, só peguei umas máquinas separadas depois, um Asteroids, um Pitfall, e eu queria ter jogado isso, tipo, diariamente. Assim. Então vou corrigir, sinto falta da época que eu jogava fliperama na padaria. Ah, só pra fazer inveja. Nossa. Queria ser o André Castilho. The King of Fighters 97. Eu sou o Jill Cook e curtia muito a época que eu jogava no meu DSi todos os Pokémons, mesmo sem entender nada, porque não sabia inglês. Todos nós passamos por isso. Eu sou a Gabi Gouveia e eu curtia muito a época que eu acordava cedinho de manhã pra esperar a perua da escola e maratonava X-Men, o desenho raiz na TV Globinho. Passava X-Men na TV Globinho, eu só assistia no SBT, que isso? Passava. O X-Men Animated Series, velho. Você é louco. Eu assisti o X-Men Evolution. Não, você é muito novinho. Mas hoje nós temos aqui a ilustre presença de duas garotas sensacionais que estão nesse universo que já compartilhamos aqui em diversos episódios que você pode ouvir indo um pouquinho aí pra trás. Sobre heróis, quadrinhos, animes, filmes, tudo e um pouco mais, né? É a Julinha Cook aqui e a Gabi Gouveia, que são amigas, colegas de trabalho que estão com a gente aqui. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Ah, muito bom estar aqui com vocês. E para começarmos, eu queria saber um pouco mais de vocês, porque hoje a gente tá aqui de anfitrião pra ficar quieto, porque eu quero saber de vocês. E eu já vou perguntar, começando da Julinha. Julinha, o que você mais sente falta da época nostálgica, assim, sua? Uma época que você falou do DS aí, mas quais outras coisas você sente falta da infância, assim, desse mundo mais nerd, geek, de games, assim, no geral? Eu sinto falta de jogar com meu irmão mesmo, porque a maior parte dos jogos que eu fui apresentada foi por parte do Davi. Então eu sinto muita falta de sentar, jogar os jogos com ele e tudo mais. Davi que já esteve aqui no episódio de Boku no Hero. Quem não lembra é porque não ouviu, vai ouvir. Ele que me apresentou a maior parte dos jogos, assim. Eu sou muito grata a ele por ter tido a oportunidade de conhecer tantos jogos tão legais. Mass Effect, jogos da BioWare, Dragon Age, Pokémon mesmo. Eu tive muita dificuldade pra entender os jogos em inglês, né? Porque eu não sabia na época. Mas o Davi ia lá, caçava no tradutor quando ele não sabia, quando ele sabia ele me explicava. Era um período muito legal, assim. Olha, uma amizade fraterna. Caraca, eu tô nerd. emocionado aqui, Né? assim. Bonito. Oh, que gracinha. Coisa de prevenido, assim, sabe? Ah, se eu puder dizer uma fase que eu sinto falta, acho que seria conviver com meu primo. A gente ficava horas assistindo Padrinhos Mágicos na TV, reassistindo filmes, lendo Turma da Mônica Jovem. Eu tenho a coleção até hoje aqui em casa, do 0 a bem depois do 500. E eu amava ficar todas as tardes depois da aula lendo os quadrinhos. E sinto falta de colecionar também, né? E o que eu achei engraçado é que as duas falaram que teve alguém que abriu as portas, né, pra esse mundo. E eu acho que é assim no geral também, porque realmente eu tinha minha prima, que eu considerava irmã, e que me apresentou, inclusive, uma das sagas que eu mais gosto, que algumas pessoas já devem ter reparado, que é Harry Potter. Foi graças a ela que eu ia começou falar a ler. Transformers, né? Mas Pelo amor de não Deus. sabia nada, Não, pelo jeito. não é isso não. Mas eu acho que sempre, como numa aventura de RPG, sendo meio pegas aqui, sempre tem aquela pessoa que te puxa pro universo, sabe? É muito louco isso, né? E aproveitando esse gancho, vocês já introduziram alguém pro esse universo? Por causa da influência de vocês? Não. Eu já conversei com um amigo meu e mostrei ele os jogos da BioWare, um amigo de escola.
E a gente jogou bastante juntos o Dragon Age. Na verdade, eu não sabia que ele conhecia na época. E ele conhecia, a gente ficou comentando bastante sobre isso. Aí eu mostrei outros jogos pra ele. Ele mostrou uns jogos pra mim, foi bem legal. Espalhando a palavra do Dragon Age. Joga um Dragon Age que vocês vão curtir. Joga em Dragon Age. E fala com a Júlia depois. Qual que é esse Por Dragon favor. Age? Porque Dragon Age que eu conheço é o do Dungeons... É Dungeons Dragons, né? É Dragon Age? Ou é Dragon... Não, é Dragonlance do Dungeons and Dragons. Qual que é esse Dragon Age? É o primo. É um jogo da BioWare que tem uma vibe bem medieval, assim, que tem os elfos, tem os anões. É muito bacana. E é algo que eu estou um pouco obcecada, sim, eu assumo. Não, mas eu curti muito. É por isso que eu não jogo mais videogame. Porque assim, eu não ia viver. Entendeu? Eu ia conseguir parar. Nunca. Eu quero corrigir a Julinha, que ela falou está, ela é. Porque já faz alguns anos que eu ouço ela falando desse jogo. E eu esperava uma apresentação mais EA, mais, assim, tipo Transformers. No começo, que ele fala, antes do tempo começar, antes do tempo existia um cubo. E a Júlia, é um jogo da BioWare. Ela foi mó simpática com o André. Tinha que falar, não, é um jogo muito louco. Tem magos. O resto não importa, é só magos. Vergonha da obsessão pelo jogo aí. A gente fica um pouco vergonhado. Nada, eu falo de Harry Potter todo episódio. Mesmo não sendo sobre o tema, eu tô falando de novo, ai meu Deus. Eu tô falando de Transformers aqui direto pra vocês não sentirem vergonha dos gostos de vocês, tá vendo? Eu tô fazendo um favor e o Luiz falou dessa introdução. E a minha irmã, o meu primeiro videogame era da minha irmã. Foi dado a ela, porém eu joguei um pouquinho mais. Mas, então ela meio que me introduziu, e essa parte do inglês que o Davi ajudava a Júlia, a minha irmã me ajudava, porque eu também não sabia inglês pro Mario 64, e minha irmã já tava estudando ali. Ela me ensinava, tipo, ela não traduzia tudo pra mim, às vezes ela me trazia o dicionário e me ensinava a pesquisar no dicionário o que é cada palavra. Ela me ensinou o processo também, e me ajudou pra caramba a zerar o Mario 64. Eu também tenho outra questão. Eu tenho muita dificuldade de dividir o que é nerd, tipo, quem é uma pessoa nerd e quem não é, porque tem cultura nerd, tem videogame, tem quadrinhos, eu acho muito difícil. Mas teve algum momento que vocês falaram, tá, eu me entendo como nerd, eu me entendo nesse grupo especial, algum momento da vida de vocês que bateu essa resolução, ou vocês só foram vivendo e hoje vocês falam, acho que eu sou nerd já há muito tempo. Eu sempre fui muito... Desde bem pequenininha, meu irmão, ele foi me ensinando essas coisas nerds. Então, foi na escola mesmo que eu percebi que, putz, mano, porque as pessoas não sabem da genialidade que a EA cria, que são os jogos da BioWare, mano. E eu estranhava um pouco, porque as pessoas eram diferentes, entendeu? Eles tinham assuntos de música, assuntos pop, novelas, e eu ficava, ué, mas como assim vocês nunca zeraram Mass Effect 3 vezes num período de 1 ano? Então errada é elas. Exatamente. Errado é elas, Concordo. que isso. Olha, quando o André me chamou pra participar do podcast, eu até falei pra ele, olha, não sei se isso realmente é uma garota nerd, sabe? Porque eu não manjo de todos os games, curto mais a área de filmes, mas eu acho que assim como a Gil, eu percebi que eu tinha um papo diferente no colégio também. Quando as pessoas queriam conversar, como ela disse, sobre novela, o que tava acontecendo na Malhação e tal, e eu tava a fim de conversar sobre X-Men, sobre Vingadores, sobre os lançamentos, sabe? Queria ir no cinema no sábado à noite, tava ansiosa pra ir sábado à noite, o pessoal tava indo pra baladinha. Aí eu falava, putz, acho que eu gosto de um papo diferente. Foi Assim, aí também. Você não sabe, se você fosse na baladinha, não ia ter uma TV lá passando X-Men. Ah, com certeza, naquele É isso dia que eu não. espero, é isso que eu espero. A música do X-Men que você via na TV Globinho é muito de balada, anos 80. Aquelas roupas deles lá, mano, o óculos do Ciclope, mano, você acha que ele não tava na balada, assim? Como assim, Ele curtia um Juliette. Não tem a Jubileu, que, nossa, Jubileu pra mim, ela lança até, tipo, bombinha, tá ligado? Então já é de festa aquilo dali. É, a Juliette só falta lançar. Juliette não, é do Jubileu. Ih, aí se entregou, não é nerd? Não é nerd? Se entregou. Assiste... É, falou, fã de Encontramos Big um Brother. infiltrado aqui. Não, pelo amor de Jesus Cristo. A Gabi, eu não sei como que ela chegou pra mim, eu não sei se eu sou... Mano, ela acabou de dizer que ela assistia X-Men enquanto esperava a perua da escola. Como não é nerd, velho? É, tipo, não dá. Eu acho que eu não sou um nível hard, entendeu? Não, mas qualquer nível
do que perto daquilo que você tá fazendo, né? Que é, o que eu vou fazer enquanto eu espero a perua? Vou assistir X-Men, né? Então, não vou ler Capricho, não vou ler, não vou acessar esses sites assim, dessas coisas, ficar vendo, né, coisa coreana no... Se bem que coisa coreana já é mais nerd, né? No Facebook, assim, curtir BTS, esses troços aí, né? Eu acho que varia, né? A gente fica com isso de nomenclatura até, e a gente pensa assim, na real, não tem. Hoje em dia é muito mais... Difundido, né? Porque a cultura assim, nerd meio que virou cultura pop, né? Então, Quem é que não foi assistir Vingadores Endgame no cinema, entendeu? Sim, exatamente. E até aproveitando isso, perguntar pra vocês sentem essa diferença, assim? Porque, quando eu era menor, quando eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos, talvez realmente eu acho que tava nessa transição. Então, o nerd era aquele nerd de filme americano, tá ligado? O cara com óculos, que era muito bom em matemática e jogava D&D. Eis-me igual aqui. o Castilho. Exato. Hoje em dia, o nerd é simplesmente um cara que tem uma camisa que usa uma camisa do Homem de Ferro pra ir fazer uma malhação, tá ligado? Pra ir na academia. Então, como foi pra vocês essa questão da visão de... Vamos usar a nomenclatura, ser nerd na infância e ser nerd hoje em dia, nesse período. E Eu acho que a gente popularizou mais essa vertente, assim como vocês disseram. A gente antes falava nerd, geek, era como um nicho bem fechado. E hoje isso tá mais, de certa forma, acho que democratizado, sabe? Chegou em todo mundo. Eu consigo conversar muito mais sobre isso com as minhas colegas, com os meus amigos. Antes tinha um público masculino bem maior. Hoje em dia a gente tem uma presença de um público feminino bem maior, né? Eu acho que também a representação dos quadrinhos antes era bem sexualizada, né? Era as curvas da mulher ressaltadas. Hoje, as mulheres, as heroínas, são conhecidas pelos poderes que elas têm, as capacidades delas, enfim. Então, acho que gerou uma identificação e esse público cresceu. Tanto, né, pro masculino quanto pro feminino. E eu vi que, no decorrer aí da minha adolescência, como o André disse, crescendo, que antes eu não conseguia ter um papo de filme com as minhas colegas. Hoje em dia eu já consigo ter mais, sabe? Claro que não é o mesmo assunto que eu tenho com todas, né? Eu acho que ainda a gente tem nichos de grupos que curtem o tema, que ficam empolgados, que falam, nossa, você viu? Vai lançar o Hobbit agora a série! E não sei o que, e fica animado. Tem algumas amigas minhas que tipo, legal, sabe? Então eu acho que ainda tem nichos, mas que, com certeza, aumentou e tá bem mais popularizado o tema. Na minha perspectiva, talvez pela minha idade, eu já não percebi muito essa diferença de nerds e não nerds. Porque, é lógico, tinha aquelas pessoas que não era uma questão de ser nerd ou não, era uma questão de ser introvertido. A pessoa gostava de ficar no canto dela e tudo mais, incluindo eu, porque eu era muito introvertida. Mas eu lembro, era a Julia pequenininha que ficou super orgulhosa, né? Mas eu consegui ir na pré-estreia de um filme da Marvel. E eu voltei, eu só contei pro meu amigo, né? Eu falei, não, vai ser meio que um segredo nosso. E ele contou pras outras pessoas, e todo mundo ficou perguntando, o que aconteceu no filme da Marvel que você viu na pré-estreia? Nossa, época que spoiler não era spoiler, podia falar. Então, tinha gente que não queria ouvir porque por causa dos spoilers, mas tinha gente que tava curiosa. Eu fiquei, eu uma introvertida na atenção por causa de um assunto nerd, que bizarro, mas foi legal, foi uma experiência interessante. E eu nunca percebi muito separando as pessoas pelos gostos dela. É lógico que era como você tratava aqueles gostos. Tinha alguns meninos na minha sala que eles gostavam de algumas coisas e eles meio que sentiam vergonha, se escondiam. Eu falava, mano, eu gosto de Marvel, eu gosto desses trecos aqui, acho que quiser, conversa comigo se quiser, e é isso aí. E as pessoas conversavam comigo. Nossa, eu não tinha como esconder. Todos os meus cadernos, ou era de herói, ou era a capa era gibi. Nossa, não tinha. Eu não conseguia. Minha mochila sempre tinha um monte de chaveirinho. Eu gostava também de dizer, eu gosto. E eu andava cheia de treco. Eu queria ter estudado com vocês. Tava cheia da esquina. Porque de todos aqui, todo mundo falou que não. É assim, eu acho que eu peguei a última fase da Marvel, não mentira. Eu peguei a última fase de transição, assim, porque realmente não tinha tanto esse negócio, seu nerd, vou bater em você. Principalmente porque eu era o cara que, tipo, era bom nas matérias, gostava de coisa nerd, mas também fazia o futebol.
E também ia correr e Craque, bagunçava. craque. Ninguém atacou tão bem quanto ele quando só ele tava no ataque. Pra você ver? Então eu era meio híbrido no meu tempo de escola. Não faz tanto tempo, tá, gente? Tenho 23 anos. Mas a localidade é importante também, eu acho, pra essa pesquisa. Pra eu entender, inclusive, pode nos dar uma localização em números de latitude e longitude? Então, até meus 9 anos, eu estudei no Rio de Janeiro. A partir dos 9 eu estudei em São Paulo. Então, o Fundamental 1, eu tava no Rio, e o Fundamental 2 em São Paulo. E em São Paulo foi mais difícil, acredite ou não, porque eu acho que também tinha a questão de eu ser carioca, que me deixava um pouquinho de lado, as pessoas já me colocavam no grupo, é o garoto que veio do Rio, e também o garoto que gosta daquelas coisas, principalmente Harry Potter, sempre falaram, né? Mas também não teve Harry tanta... Potter é do Rio, Harry revelado. Potter do Rio, que isso? Resumindo tudo assim, então eu peguei um pouco, ainda tinha um pessoal que falava, nerd, e tem essa questão que a Julinha falou de ser a pessoa que fica ali mais no canto, mas eu lembro de fazer um trabalho que eu e um amigo meu fizemos sobre o Capitão América e o Homem de Ferro. Isso numa época que não tinha lançado nenhum filme do Capitão América ainda, tinha lançado tipo do Hulk no máximo, foi em 2007, 2008, por aí. E todo mundo ficou muito animado, porque é o que é engraçado, assim, as pessoas gostam das histórias. Então, quando a gente mostrou um trabalho explicando sobre o Capitão América e o Homem de Ferro, o pessoal ficou interessado, porque falaram, nossa, quer dizer que essa é a história deles? Que legal, né? Falei, Você fez isso no colégio? No colégio. Em cartolina, que da hora. não tinha data show, gente, a gente teve que desenhar. Que legal. Você não passou a sua adolescência nos anos 90, não? Não, Porque... foi 2000, acredito. Nossa, eu não tinha oportunidade de fazer trabalho sobre heróis. Nossa, eu ia amar. Eu não lembro que... Acho que foi no trabalho de língua portuguesa que tinha alguma parte que a gente falava sobre HQs. Um capítulo que era sobre Nossa, HQs, assim. incrível. Foi muito rápido, assim. Foi um dia, depois... Se a gente falasse com a Melhor professora... dia da história. Melhor dia da história. Dos seus estudos. O único dia que eu gostei de português. Na época da escola, eu lembro que assim, você acabava tendo seus grupos de afinidade, né? Mas eu achei interessante uma época que eu joguei Magic, de card game, e aí o pessoal, a gente tinha um grupo nosso que a gente gostava bastante, só que aí eu percebi que na escola tinha muito mais gente que gostava de Magic, mas o pessoal, eu não sei se por vergonha, o que acontecia, às vezes não se comunicava, entendeu? Então a gente ficava no nosso grupo achando que só a gente gostava de Magic e outro grupo não gostava, tal. De repente eu descobri que num grupo dos populares da escola, um dos caras mais populares gostava muito de jogar Warcraft e depois deve ter jogado WoW também. Então eu achei interessante como assim, às vezes partes dessa cultura, algumas pessoas gostam, mas ou por vergonha, ou por estar em grupos diferentes, acabam não se comunicando a respeito disso. E aí quando você vai perceber, puxa, muito mais gente gosta ou de quadrinhos, ou de RPG, ou de card game, ou de videogame, ou de outras séries, tipo Doctor Who, ou Big Bang Theory, coisa assim, entendeu? E eu até vou usar um negócio aqui que eu lembrei, que provavelmente vai unir todos nós. Talvez a Julinha não tenho certeza. Mas talvez a nossa foi a última geração que teve Tazo, gente. E Tazo unia todo mundo. Não importava se você era menino, menina, se você gostava de esporte, se você gostava de quadrinhos, todo mundo gostava de Tazo. Pelo menos na minha visão era assim. Eu colecionava. Só dá pra concordar, era a guerra na escola também. Bater tazo, jogar tazo, voar tazo, colecionar tazo. Acertar tazo no professor, né? Roubar Tazo. Não, desculpa, isso é só do Não, Rio. o professor secreto. tacava de volta, que isso. Tinha gente que colava cola no tazo. Que? Colava cola cola. atrás das peças. Caraca, que genial. Quer dizer, nossa. E Puxa, jogava que no professor errado. pra ver Que os desafios. errado. O professor jogava de volta e não percebia, daí você... nossa, me dei bem. Aí você olhava atrás do tazo e já tava sem a cola, hein? Ferrou. É que, na verdade, você conseguia a nota com Tazo. Falava, não vou fazer a questão, vou desafiar você, hein? Quem virar o monte ganha 10 na prova. Eu sabia que você ia perguntar isso e joga o tazo no professor. Assim, você só falou essa voz na sua cabeça, tipo anime. Julinha, você teve Tazo, por acaso? Tô achando você muito quieto. Eu não tive tazo, não sei do que vocês estão falando. Aí, ó. Pra registro, Julinha, você tem quantos anos? Tenho 18. E pouco tempo, mas infelizmente foi triste. Acabou o Tazo, gente. Por que acabou o tazo? Por Primo. causa de publicidade infantil, se eu não me engano. Não podia ter vinculado brinquedos pra venda de produtos. Não, foi por conta da cola, inventaram essa desculpa. Faz mais sentido. Faz mais sentido, realmente.
pra você aí que acha que vai só ficar ouvindo a gente. Você acha que é fácil, assim, só ir aí e ouvir a gente. Você escutou essas perguntas, você tem como responder elas também? Você teve uma época que você gostou mais, você era introvertido, não era introvertido na escola? Tem uma coisa que a gente falou que, assim, é criminoso pra você, o Harry Potter não é do Rio de Janeiro, é de Minas. Então fala com a gente, manda no e-mail. Viajando por terrasdistantes@gmail.com ou pelo nosso Instagram, @viajando por terras distantes. Castilho, como é que é o nosso Instagram? Repete aí pra nós. @viajando por terras distantes. O Luiz me atropelou, assim. Desculpa. Mas como você é um super-herói, você resistiu. Certeza. Mas aí o cara fala, não, por que eu vou seguir os caras, mano? Nada a ver esse negócio. Tá bom, então segue a Gabi, ela vai marcar a gente e você segue a gente por ela também. Gabi, Pronto. qual que é o seu Instagram? E o meu Instagram é @Gabi com Y, Gouveia, sem I, não é Gouveia, gente, por favor. Gabi com Y, Gouveia, _, é isso aí. E temos uma artista entre nós, a Jill Cook, que tá aqui falando, mas vocês precisam ver a arte dela pra você entender as escolhas dela do Dragon Age. Jill, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram, como você acabou de dizer, é @JillCook, G-I-U Cook, por favor, me sigam. Cookie de bolacha, então né? Eu dei um spoiler, mas na verdade o que vocês vão ver lá é o Xiao, o personagem favorito dela, que só entrou no teste, eu acho. Agora que eu comecei a falar, eu percebi que eu errei. E era sobre Genshin Impact, também é muito bom. Todos joguem e quem joga manda mensagem pra gente no e-mail e etc. Então você que ficou interessado em ouvir mais, saber mais sobre essas meninas, todas as informações dela vão estar aqui embaixo na descrição, olha lá. Promoção só esse episódio. Se você mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail, pra elas a gente vai fazer a mensagem chegar, vai ser respondida. Manda, eu vou amar responder. Sim, por favor. Principalmente por Dragon Age. Oh. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Houve algum tipo de conflito desse conteúdo que vocês gostavam, quando vocês assistiam, quando vocês começavam a ler alguma coisa, ou quando vocês tiveram contato com algum jogo, alguma coisa assim, com a fé e a espiritualidade de vocês? Pra ser bem sincera, não teve um conflito pra mim no Dragon Age. Muitas das coisas que o Dragon Age falava, eu pensei, mano, talvez alguém fale que eu tô falando besteira, e eu não julgo, mas tem alguns fatores lá que eu concordava muito, que eles têm um sentido de criador e tudo mais, e tem um sentido de liberdade dos magos, e tem uma personagem no Dragon Age Inquisition que ela fala: se o criador nos colocou na Terra, porque ele não ia aceitar todos nós, então vamos deixar os magos terem uma liberdade deles, não aprisionar eles e etc. E eu concordei muito com ela, tanto que você pode transformar ela tipo num papa do Inquisition. E eu sempre transformo ela no papa. Apesar dela ser uma espiã um pouco assassina, assim, ela mudou, gente. Mas eu acho que, tipo, eu me sinto mais confortável quando o jogo ele segue os padrões religiosos que eu sigo. E eu sinto cada vez mais vontade de jogar e cada vez mais vontade de me afundar no lore do jogo. Mas você conseguia ver então também, né? Você fazia analogia com o cristianismo, né, que seria o que nós estamos falando aqui, com o jogo que você estava jogando, né? Você conseguia ver princípios do cristianismo no jogo, meio que isso, né? Sim, sim. Olha, pra mim, eu sempre tinha crises com as coisas que eu assistia, né? Eu olhava e falava, não. Aí eu ia, pai, o que isso significa? Por que não sei o quê, né? Eu morria de medo do Voldemort, mas enfim. E aí, pai, mas eu gosto tanto desse vilão, ele é maravilhoso. Aí meu pai me explicava, né? Então eu sempre tive mini crises quando eu assistia as coisas e meus pais sempre me acompanharam muito. Mas eu também fazia isso, que nem a Gil. Eu buscava, eu acho que como eu cresci lendo Nárnia, né? Eu super fã de Nárnia e do C.S. Lewis, eu acabei desenvolvendo esse olhar para encontrar Deus ou encontrar o cristianismo em lugares que não tinha nada a ver. Então, Harry Potter, como o Luiz disse, é maravilhoso, eu amo. E eu buscava encontrar Deus, então eu falava, nossa, olha, ele
foi escolhido? Será que ele vai salvar todo mundo? Então, eu sempre cresci, né, e me desenvolvi com esse olhar, tentando enxergar Deus ou tirar uma lição de moral de um filme que, por exemplo, era sobre magia e não tinha nada a ver, e sentava na mesa para conversar com a minha irmã sobre isso, com meu pai, com o meu primo, com os meus colegas. Então, eu gostava era disso, sabe? De assistir e tirar um papo cabeça daquilo que eu tava assistindo. Eu achei muito legal que as duas tiveram uma experiência até um tanto positiva com esse tipo de conteúdo, mas eu deixo um conflito bem... Eu acho interessante, né? Mas pode ser interessante só pra mim. Que os heróis eles criaram, mas não foi nem tanto de mim que veio essa ideia, apesar de ter ficado mais na minha cabeça do que publicamente. Mas eu lembro que na igreja o uso era bem confuso dos heróis. Porque a hora eles falavam, olha como esse herói faz tal coisa que é cristã. E tinha hora que eles falavam, não, heróis não são... a gente não deve gostar de heróis porque heróis roubam a atenção de Deus. Tipo, você pensa, pô, quem que vai me salvar? Deus ou Superman? Eles criavam essa dualidade, era uma coisa meio bizarra, assim. Então, quando eu era criança, eles usavam de muitas formas que era meio confuso. Hoje em dia eu vejo muito mais a união, ou uma forma que eu chamo de mais inteligência na hora de absorver os conteúdos, porque às vezes a pessoa só pegava uma imagem do Superman e colocava no PowerPoint. Parecia o Luiz fazendo trabalho de língua portuguesa, a versão cartolina, e falava sem nem saber quem era o Superman. Hoje eu entendo que era uma falta de conhecimento, uma falta de diálogo, etc. Mas isso, pelo menos um pouco antes da minha adolescência, criou um conflito. Os heróis estão a nosso favor ou contra? O All Might já colocou mais do que panos quentes nessa discussão. Eu frequentei muito igreja tradicional, então tinha as tiazinhas lá da escola bíblica que falavam que Harry Potter, meu Deus, né, não dava pra assistir, era horrível, era pecado, né. O bom, eu acho, foi que eu cresci muito acompanhada pelos meus pais, então eles sentavam pra assistir junto, explicavam, né, e tal, mas eu também sentia muito isso. Tinha professor que queria usar, né, esse universo pra envolver os alunos, mas ao mesmo tempo não podia assistir de tudo, ou não explicava porque não podia assistir, sabe? Então eu acho que no cristianismo e nas igrejas falta muito isso, sabe? A gente explicar para as nossas crianças e para os nossos jovens o que é bom assistir, o que não é, e por quê, e envolver eles nos temas. Eu acho que uma saída boa que a gente tem hoje em dia são os devocionais, né, que usam os heróis, como o devocional pop, o devocional com pipoca, que eles conseguem falar com propriedade dos heróis, sem tirar a história, sem tirar de onde eles vieram. Por exemplo, a Feiticeira Escarlate, eles falam toda a história dela, os poderes dela, e colocam uma base bíblica bem aplicada. Então, eu gosto muito desses devocionais, porque eles não tiram as características dos personagens e não só usam eles. Eles realmente conseguem fazer uma aplicação bem da hora. Ô Dil, uma coisa que achei interessante na nossa fala, você falou que quando você assiste uma coisa que tem a ver com aquilo que você acredita, você se aprofunda naquilo ali, como você tem visto aí no Dragon Age. E quando você joga ou assiste algo que conflita com a sua fé, com as suas crenças, qual é a sua reação? Fiquei curioso. Eu realmente não tenho muita afinidade com tudo aquilo que é, de alguma maneira, ruim visto dos meus olhos, assim. Eu prefiro evitar certas coisas que eu sei que estão em conflito com o que eu acredito. Lógico, eu vou consumir para poder ter um senso crítico, mas para poder também opinar o que eu gosto e desgosto de tal obra. É engraçado, porque realmente muitas das coisas que eu vivi foi até, em comparação com a Gabi, foi um pouco parecido. Porque minha mãe sempre cresceu junto comigo me apresentando isso. Mas minha mãe sempre foi fervorosa na fé, assim. Então ela sempre conseguiu equilibrar. Algumas coisas ela é mais radical. Por exemplo, eu lembro de jogar bonecos do Cavaleiro do Zodíaco fora, ou do Yu-Gi-Oh!, que era considerado do diabo. Passando de skate no corrimão, ela pegava e trazia de volta pro seu quarto. Então era radical, né? Foi mal. Perdi a linha. Desculpa. Não, tipo... E mais algumas coisas é mais fácil. Então, Harry Potter, por exemplo, eu desde pequeno me entendo como alguém cristão, mas como um fã de Harry Potter. Então, nunca teve o conflito, porque eu sempre consegui ver
as coisas boas que tinham em Harry Potter associado com o cristianismo, assim, associado com meus princípios ali, né? Então eu sempre fiz isso com tudo no geral, porque o meu primeiro contato já foi dessa forma, sabe? Então eu conseguia também discernir. As coisas que eu não gostava e que eu achava que tinha algo de errado, eu já descartava. Algumas, como a própria Julinha falou, realmente, eu assistia e absorvia, e o que era ruim, eu tirava de lado, sabe? Acho que é isso, esse é o equilíbrio, né? Isso, é esse equilíbrio mesmo, Luiz. Eu acho que é exatamente isso. Inclusive, eu vou fazer aqui uma propaganda no podcast Pai pra Filha, que também passa na Rádio Transmundial. A gente deixa, vai pra falar. Tudo bem, se fizer a nossa de lá... A gente conversou sobre isso, né? O tema foi exatamente esse. Se um cristão pode consumir temas que são do universo geek, que não são do universo gospel precisamente. E eu acho que o cerne aí do nosso bate-papo foi isso mesmo, né? Da gente encontrar um equilíbrio e saber aquilo que afasta a gente de Deus. Então, se eu vou jogar esse game, sei lá, ficar mais violento, ou vou começar a falar palavras que não são da horas, ou eu gasto mais meu tempo vendo filme do que lendo a Bíblia. Então eu acho que é ter esse equilíbrio, né, entender e discernir as coisas que te fazem bem ou te fazem mal, pra você consumir coisas que te aproximem de Deus, e não só ou gastem seu tempo ou te afastem dele. Eu vou até puxar um negócio aqui que a Julinha e o Thiago estão envolvidos, e o irmão da Julinha, o Davi Couto, que participou do episódio de Boku no Hero, porque nós tivemos um acampamento... Verdade, é James. É James. Bom, mas a pessoa que viu Harry Potter sabe que James e Thiago são o mesmo nome. Mas eu não sou do Rio, ué. Quê? Harry Potter do Rio, revelado parte 2. Que isso? Meu Deus. Que agressão xenofóbica gratuita. Tá vindo, tá? Não, era pela piada. Vocês estão vendo aqui, né? Que a gente descobriu que o Harry Potter é do Rio, e como eu não sou do Rio, eu não assisti Harry Potter. Boa. Faz sentido. Boa, eu também não. Vocês estão tudo errado. Mas na nossa igreja... Não assistiu Harry Potter? Parcialmente. Eu já briguei com isso aqui. Meu Deus. Eu assisti o primeiro filme, assisti acho que a Ordem da Fênix, depois assisti uma parte do último lá, que eu vi o final e tal, mas não assisti tudo não. Esse povo tá tudo perdido. É que vocês não podem ver minha cara aqui olhando pro Castilho depois dessa frase. Não tem salvação, não tem. Exato, Gabi. Por favor, obrigado por estar aqui nesse podcast comigo. Mas voltando, eu e a Julinha e o James e o irmão dela, que cuidou da organização desse evento que eu vou falar agora, fizemos um acampamento com o tema Graça Infinita. Até eu já citei aqui no outro podcast, né? Então nós utilizamos o Vingadores para ser um tema de acampamento cristão, né? Então, da hora. Mais do que isso, acho que não dá. E foi legal, Jill? Foi muito incrível, Você precisava ver no quarto rolando a Guerra Civil, mano. Nossa. Sinceramente, foi o melhor acampamento de jovens de igreja que eu já fui. Foi muito divertido. Eu ajudei a fazer a manopla. Então você tava do lado do Thanos, entendi. Nossa! Quer dizer então que Caça ao Tesouro virou Busca pelas Joias do Infinito. Não, gente, eu tava do lado do Homem de Ferro, a manopla do Homem de Ferro. Exato, tinha todo mundo reviravolta. Capitão América, por favor. Mas aí quem fazia o estalo acontecia o quê? Fazia os adolescentes dormirem. Nossa, que manopla mágica. Aí, essa é mais poderosa que a do Thanos, velho. Eu já não tinha tanta essa impressão, porque, lógico, eu enxergava principalmente em questão mercadológica, mesmo quando eu era criança, você via que os produtos de heróis eram para os meninos e a Barbie era para as meninas. Tinha essa divisão no mercado, mas, tipo, na minha família já não tinha tanto essa divisão. Eu assistia mais filmes de princesa da Disney do que a minha irmã, e a minha irmã usava os meus quadrinhos da Marvel. Era tudo muito misturado, as minhas primas também, então, tipo, dentro da minha família isso já era muito misturado. Na escola, deu pra ver um pouquinho dos relatos de vocês que era um pouquinho diferente. Tudo bem que talvez fosse pela Júlia ser introvertida, mas ela ficou popular quando ela falou que tinha assistido filmes da Marvel. Então, tem essa diferença, pode ser pela pré-estreia também. Muitos fatores nessa conta, mas nessa conta gigantesca, eu quero... ver principalmente da visão de vocês, onde vocês vivem, para eu fugir da minha bolha somente, vocês conseguem ver hoje se tem uma divisão tanto masculino contra feminino, principalmente para as crianças, assim, tipo, quem tá chegando agora, o público nerd do futuro, novo, eles vão encontrar uma divisão ou agora já tá todo mundo junto, só alegria, vamos todos ser nerds e ouvir todos os episódios do Viajando por Terras Distantes? Eu com certeza diria pra eles, vamos ouvir o Viajando por Terras Distantes. Inclusive, eu falo pra Alice, que é minha irmã, ela tem 14 anos, vai fazer 15. Não, calma, tem 15 já? Tem 15 e vai fazer 14.
Não, tem 15, tem 15. Inclusive eu falo pra ela ouvir e ela tá entrando nesse universo, né? Eu acho que a Alice, ela nasceu já nesse universo, porque ela é muito fã. Inclusive, pro aniversário dela, eu fiz uma Wanda Maximoff de biscuit. Então... Não foi ela que tava jogando Minecraft aqui na rádio outro dia desses? Foi. É. Viciada, total. Enfim, a Alice, ela já nasceu nesse universo, né? E claro que eu acho que eu nunca sentei com ela pra conversar sobre representatividade, ou se ela se vê, se ela tem alguma dificuldade, mas eu vejo nela e no comportamento dela e dos colegas dela que ela tá muito mais inserida no universo e muito mais confortável do que eu estive quando eu tinha a idade dela. Então hoje ela conversa sobre isso com todo mundo, a capa do celular dela é a Wanda, o fundo de tela do WhatsApp é o Visão, então assim, tudo dela é isso, e ela conversa muito mais sobre isso com os amigos dela, coisa que eu não fazia quando eu tinha a idade dela, sabe? E talvez analisando agora estando mais velha, eu vejo que na faculdade isso também cresceu. Porque, por exemplo, no colégio, como a Gil até disse, tinha esses grupos, né, esses nichos das pessoas que falavam menos, das pessoas que falavam mais. Na faculdade, a gente tem aulas sobre o universo geek. Eu tive nesse semestre, no começo... Você faz faculdade de quê, assim? Só um intervalo rápido. Jornalismo. Segundo intervalo, isso começou com a minha cartolina lá, tá? Falou sobre como nós podemos tirar foto do Peter Parker. Eu preciso dele nesse jornal agora. Muito bom. Referência. Então eu vi que esse tema, ele tá muito mais sendo falado do que quando eu tinha a idade dela, sabe? E eu fico muito feliz, porque a aula foi incrível. Então, tipo, a professora dava exemplos, a professora falava dos heróis, meus colegas comentavam. Então eu vejo que sim, hoje em dia, eu acho que esse espaço, ele tá muito maior, cresceu, né? E até aquilo que eu tinha falado da representatividade feminina também. Eu tenho papos bem cabeça com as minhas amigas sobre isso. Então eu acho que sim, cresceu sim. Eu não sei se mudou muito, porque quando eu era pequena, é lógico que com certeza deve ter mudado. Mas quando eu era pequena, eu já consumia mais coisas nerds do que de costume. Porque minha mãe, ela não gostava das princesas, né? Ela falava que tinha alguma coisa de pecado e tudo mais. Eu também nunca me interessei pra assistir. Eu assistia o Medabots, um DVD que caçou pra mim, mano. Isso era Amava incrível. Medabots, muito divertido. Mas eu acho, assim, que eu concordo com a Gabi, tá realmente mudando, assim. Todo mundo agora pode consumir algo nerd e não vai ser julgado. Que acho que devia ser o certo, né? Desde que os seus gostos não interfiram com outra pessoa, tipo, de uma maneira ruim, seus gostos deviam ser respeitados. Não importa quem você é. Não importa, então, Concordo. se escolhe Templário, Mago no Dragon Age, pode respeitar todos os gostos. Plenamente, a não ser que você assista no Snyder Cut e fale que gostou. Respeito em primeiro lugar, mas bom senso vem antes. O Carioca tem um ponto. Vem sim! Vem sim! Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.